Hoje estamos em um micro apartamento, só que esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente dos outros que vocês já viram aqui no canal. Ele na verdade ainda não está pronto, por isso mesmo que eu fiz questão de vir gravar, esse vídeo, poder mostrar um pouco do durante, porque quando você assiste o vídeo com ele todo pronto, às vezes tem alguns detalhes que não dá pra gente mostrar. Então aí eu resolvi fazer um pouco diferente, vou mostrar como é que vai ficar o projeto desse micro apartamento, que na verdade a minha ideia é trazer ele com uma cara de estúdio também, porque como ele tem um dormitório separado, parede que divide não dá para derrubar e algumas coisas que impediam também por questão de layout, eu considero que aqui seja um micro apartamento, mas dando também uma cara de estúdio. Eu vou mostrar como é que ficou a planta desse apartamento, como é que era a planta original, vou mostrar as fotos do antes também para vocês terem uma noção, e aí nós vamos passando ambiente por ambiente, projeto e como é que tá, e alguns detalhes de como é que foram pensados e coisas que estão sendo já deixadas preparadas para a fase final, que agora vai entrar a marcenaria. Bora lá pra gente dar mais esse passeio nesse micro apartamento que tem cara de estúdio, mas que é um micro apartamento. Antes eu queria fazer um pequeno alinhamento para você que está assistindo esse vídeo comigo. O que acontece? Se vocês perceberem, eu até estava comentando agora com o Filipão aqui que está gravando pra gente. Ixi, Maria. Pronto. Os meus projetos eles têm uma variedade muito grande de estilos, porque eu faço muito o estilo do cliente. E o que acontece? Quando eu faço o projeto, eu trabalho, estudo muito a necessidade do cliente. E às vezes eu tenho visto assim, mas como é que não pode ter tanque? Mas por que isso não tem? Como é que ele pode viver sem uma lava-roupa? Então assim, entender que se não tem é porque o cliente me pediu isso, é porque para ele não há necessidade. Se eventualmente para você que está me assistindo e você entender que isso não cabe para você, fique com o contexto do geral, porque às vezes é uma coisa, um detalhe ou outro que foi feito não porque a gente esqueceu ou deixou de fazer, não, foi porque o cliente não solicitou. Por exemplo, eu não quero máquina de lavar roupa, ok, se para ele não quer uma máquina de lavar roupa, para mim talvez seja importante, como para você que talvez você esteja assistindo seja importante, mas para a necessidade do dia dele, não adianta eu querer convencê-lo de que não, você precisa ter uma máquina de lavar roupa. Então eu só queria fazer esse alinhamento, porque às vezes a gente vê comentários, as pessoas falam coisas, dá a entender que parece que o projeto está falho nesse sentido. Não, ele não está falho, ele está adequado com aquilo que o cliente pediu para a gente. Show? Então vamos lá, nós temos aqui a entrada do apartamento. Esta é a planta original que eu trouxe. Inclusive até aconteceu aqui um pequeno incidente com uma água que caiu. Mas vamos lá. E aqui, o que acontece? Esta é a sala e cozinha, segundo a formação original que a construtora entregou. Aqui viria uma pia e na sequência a sala. Aqui a porta do terraço que dá acesso à varanda terraço. Para cá tem um banheiro, que é um banheiro único, e nesse canto ficou a área do dormitório. Então essa é a planta original. Dei uma olhada aí agora na sequência como é que era do antes também, para vocês entenderem agora olhando a planta. E um detalhe importante que às vezes algumas pessoas me perguntam, quais são basicamente os tamanhos desses ambientes. Então vamos lá. Esse ambiente aqui, essa sala tem 2,40 aproximadamente por 4,30. Então ela tem 4,30 de extensão por 2,40. Esta varanda, ela é uma varanda bem bacana, ela tem aproximadamente aqui 1,80 m por 3,80 metros. Então essa varanda tem esse tamanho. O dormitório ele tem nesse comprimento aqui 3,20 e a largura dele aqui 2,5. Para quem precisava saber dessas medidas, é isso aqui. E na sequência eu vou mostrar como é que ficou o layout daquilo que eu propus para o cliente. Bora lá! Bora! Hora do show! Bom, chegamos aqui no layout, tá? O que é importante ressaltar, depois eu vou fazer um alinhamento melhor. O proprietário aqui é um rapaz solteiro, ele vai morar sozinho. Ele trouxe para mim algumas necessidades daquilo que ele precisava para o dia a dia dele, e aí eu fui buscar isso mais a fundo para poder justamente fazer com que o apartamento atendesse às necessidades dele. Então vamos lá e depois na sequência a gente mostra o projeto, o 3D, para poder vocês entenderem como é que ficou. Entrando aqui então no apartamento, nós eliminamos aquela parte que tinha aqui da cozinha, que não vai ser mais cozinha agora. Essa cozinha veio aqui para o terraço, e no local dessa cozinha a gente criou aqui uma área que para ele é uma área que ele vai usar como trabalho, uma bancada de estudos para trabalhar, e na frente dessa bancada ficou um sofá que vai ser também com uma opção de um sofá-cama
cama, deixando a TV nesse canto, que vai ser uma TV que vai vir com a fiação toda do teto e com o suporte. Depois, mais para frente, a gente vai ver no 3D como é que ficou isso. Eu consegui com isso criar esse corredor aqui, essa circulação para ficar livre, para dar acesso aqui ao terraço. Aqui ao terraço vocês vão perceber depois, vou mostrar aqui no apartamento, que nós tiramos essa porta e substituímos por outra, porque ele não queria perder, ele queria que eventualmente por conta às vezes de frio e etc, a vidraça aqui não daria conta, então nós criamos uma porta, dá a possibilidade de um vão integrado, mas ao mesmo tempo que quando ele quisesse fechar ele tivesse essa possibilidade. E aí nós trouxemos aqui para o terraço, criamos aqui uma mini cozinha para ele, com uma mesa com 2 cadeiras. O quarto basicamente ficou a cama dele, com algumas opções que ele pediu de decoração, e um armário aqui de fora a fora. O banheiro se manteve aqui no mesmo lugar, sem nenhum tipo de alteração, e aí fizemos só a parte de revestimentos, a troca e etc. Bom, então é isso em relação ao layout. Agora vamos começar a dar uma viajada no 3D e no que já está feito aqui no apartamento. Então vamos lá, ó. Essa aqui é uma imagem feita da sala, só para vocês se localizarem, essa aqui é a porta de entrada. E lá naquele layout, se vocês lembrarem, aqui é a parte onde nós tínhamos a cozinha e eu substituí por esse armário e na frente aqui desse armário a bancada para ele para colocar o computador, que é para ele trabalhar e estudar. Aqui nessa parte superior vocês vão perceber que existe um armário de fora a fora, que é um armário para ele poder guardar as varas de pesca, porque ele tem como hobby a pescaria. E se vocês aqui, né, perceberem, né, pelo mobiliário, por esse adesivo, ele é um japonês, então ele pediu essa temática mais oriental aqui para a gente colocar em alguns lugares. E com isso a gente colocou aqui aquele sofá, o futon, que eventualmente vira uma cama. Deixamos aqui esse adesivo, isso aqui vai ser todo um adesivo, e aqui na frente a TV. Eu vou mostrar depois agora no apartamento alguns detalhes do como é que isso aqui já está preparado para receber tudo o que vai vir agora, que é principalmente essa parte de marcenaria. Eu quero mostrar a sala agora como é que ficou, tá bom? Então a sala hoje ela está praticamente já toda pronta, ela já está pintada com 2 demãos de tinta. Se vocês repararem, existe em toda a volta da sala essa caixa preta de gesso. Nós não fizemos aqui forro, rebaixo de gesso, porque o cliente quis dar prioridade para um pé direito um pouquinho mais alto, tentar manter um pouco mais alto. Então nós fizemos toda essa moldura aqui no preto, e aí eu consegui, né, fazer um detalhe de iluminação aqui nessa lateral, que é onde nessa parede eu vou colocar 2 quadros, né, aí do gosto dele, aquele que é o tema que ele quiser. Essa iluminação já ajuda justamente a lavar esta parede. Ali ao fundo é onde vai ficar o armário, então na sequência a gente vem com a bancada e depois sofá. Vocês vão reparar que aqui tem alguns conduítes que estão aparentes, uns conduítes amarelos que nós deixamos aqui, né? Amarelo juntamente com as caixinhas. Por quê? Isso é uma dica, até uma sacada que fica aí para você tá fazendo ou um estúdio ou um microapartamento. Paredes de alvenaria estrutural, elas não podem ser rasgadas para ser embutidas novas caixinhas. Então nós vamos fazer aqui, fizemos elas externas, os conduítes externos, e aqui vai vir um painel depois de madeira na lateral desse armário, que é onde vai cobrir todos esses conduítes, e automaticamente os interruptores e as tomadas ficam na frente do painel. Aqui abaixo, né, como vocês viram lembrar no projeto, o Filipão vai mostrar de novo para vocês aí, ó. Sou eu. É o armário superior que ficou aqui em cima. Então esse aqui é a parte que vai ficar abaixo dessa caixa preta, esse armário que vai ser para ele poder guardar as varas de pesca dele. Bom, antes de seguirmos para o próximo ambiente, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, dá o seu curtir para você acompanhar o meu trabalho. Se tiver alguma dúvida em relação ao teu estúdio, me manda lá um direct para a gente trocar uma ideia e para você também acompanhar, né, o dia a dia desses projetos de estúdios que eu venho fazendo ao longo todo esse tempo, tá bom? Então espero você, tá aqui meu Instagram. Vamos lá. Bom, essa aqui então é a vista frontal da sala onde vai ficar a TV. Nós utilizamos aqui um tubo que vai descer lá do teto com toda a fiação, uma estrutura metálica, para simplesmente apoiar aqui o aparelhinho da NET e um móvel aqui embaixo para a ideia de colocar coisas que ele precisa no dia a dia. Então aqui realmente só ficou um espaço para a TV. A gente já deixou preparado aqui a saída, né, dos conduítes com a fiação para poder fazer a ligação da TV com o móvel que vem aqui logo abaixo. Depois que tiver tudo isso
isso finalizado, a gente vem e faz o complemento com o rodapé em preto, das áreas onde não vai ter marcenaria, onde não vai ter painel. Eu sempre deixo por último a colocação do rodapé, e aí dá para fazer ele sob medida, né, direitinho, encostando na marcenaria e dando um acabamento melhor. Tem um detalhe aqui da porta, que a gente trocou a porta de correr por esse modelo de porta aqui, que dá essa possibilidade de uma abertura de quase 100% do vão, né? Praticamente 90%, aqui olhando aqui agora, dá quase 90% de abertura. Então isso dá essa possibilidade, que é o que ele queria, que quando ele estivesse sentado lá na mesa do escritório dele, ele tivesse essa visão para o terraço aqui de frente, certo? Bom, aí nós chegamos aqui, que era antigamente o terraço e que agora vai ser uma cozinha com área de serviço também, né? Porque tem a máquina. Se vocês derem uma olhadinha aí como é que estava o antes aqui era o local onde tinha o tanque. Então aqui ficou a bancada, o local aqui para micro-ondas, o armário superior, e também aqui onde tem esse armário ripado é onde vai ficar o aquecedor. Aqui ficou toda a parte de gavetão e gavetas abaixo. E aqui ao lado nós colocamos a máquina de lava e seca para ele. Aqui dá para ver bem o detalhe, né? Então ficou o cooktop, a máquina de lavar logo abaixo, a cuba, a pia aqui da parte molhada para ele poder colocar escorredor, como eu disse anteriormente, o micro-ondas. Aqui ficou o gavetão e aqui uma área para lixeira. Essa é uma vista mais frontal, tá? Mostrando a cozinha e integrando aqui com a parte da sala. Como eu disse anteriormente, era a posição do tanque. Nós trocamos, tiramos esse tanque, eliminamos e nós colocamos ali uma bancada cinza. Essa bancada para acomodar, né, como estava no projeto, a cuba, cooktop de 2 bocas, porque ele falou que não precisa mais do que isso. E aí abaixo vai acomodar toda a parte da marcenaria com o gabinete, consequentemente em cima também. Aqui vocês vão ver que está todo revestido já, né, com esse revestimento que nós utilizamos, que ficou bem bacana, para dar esse ar também um pouco mais moderno dentro do que estava aqui, tirando essa ideia de contexto de terraço, porque o terraço normalmente quando as construtoras entregam, eles vêm com acabamento de textura, aquela coisa toda. Então nós tiramos isso para poder justamente fazer do terraço mais um ambiente e gerar desse terraço um ambiente da cozinha e da salinha, né, dele de jantar, aqui de refeição. Do outro lado ficou um armário que eu dividi em 2 partes. Esse armário serve para a parte da despensa para ele, e aqui ao lado ficou a geladeira. Aí nós colocamos nessa lateral uma mesa com rodízios para 2 lugares, que é uma mesa que vai atender para ele no dia a dia, para ele fazer as refeições, etc. Aqui nós vemos bem o detalhe, né, dessa mesa, dessa bancada. E esse móvel aqui no fundo, na verdade, é um móvel que é para esconder a caixa, né, a parte do ar condicionado, que depois vocês vão dar uma olhadinha como é que tá agora. A parte onde vai ser a geladeira, consequentemente aquele armário dividido ao meio que vai servir como despensa. Aqui a gente tem a condensadora, que é o local onde ela vai ficar. Ainda vai ser feito um fechamento aqui, uma caixa de vidro. Nessa caixa de vidro vai ser feito depois uma caixa de marcenaria para dar um acabamento. Um detalhe importante é que sempre que vocês forem colocar essa condensadora aqui, por baixo dela existe um pequeno ralinho que a gente colocou interligando com outro ralo. Como aqui foi feito um nivelamento do piso, então eu deixei um ralinho por baixo para que se eventualmente entrar alguma água, alguma coisa, esse ralo absorva e não tenha problema. E aí com isso a gente vai fazer um fechamento aqui depois com as persianas e naturalmente ele vai ter aqui o espaço dele para poder utilizar, né, como a cozinha e a mesa de refeição. Uma coisa importante, vocês vão ver aqui embaixo da pia, eu sempre gosto de fazer o roda base, que a gente chama. Esse roda base, a gente tem 2 opções. Ou faz no mesmo piso, que é o piso que foi feito o terraço, no caso aqui um porcelanato de madeira, ou a gente faz na mesma pedra que foi feito a pia. Aí é uma questão muito gosto. Eu gosto às vezes de variar um pouco. Nesse caso eu fiz com a própria pedra da pia. Dá uma olhada como é que ficou. É importante sempre deixar recuado um pouquinho, uns 15 centímetros, para que você possa depois, na hora que encostar, a ponta do pé não bater. E aí nesse caso eu não optei, porque muita gente às vezes me pergunta: Glaucio, eu tenho que colocar o mesmo piso no terraço da sala para dar essa impressão de amplitude ou de estar integrado? Não. Aqui eu coloquei um piso totalmente diferente do que está no terraço, e você olhando daqui dá para ver totalmente essa integração dos 2 ambientes com pisos diferentes. Então se a pergunta é, dá para integrar 2 ambientes, né, deixar maior usando 2 tipos de pisos? Dá. Entramos no banheiro agora. E aí se vocês olharem como é que estava antes, vocês vão ver que era tudo bem simples, né? Uma bancada simples, revestimentos neutros.
nós tiramos todos esses revestimentos e aí fizemos a opção pela troca, onde dentro do box eu coloquei esse 45 por 90, né, que é um revestimento da Eliane, o Place BR. No resto do banheiro eu coloquei o mesmo porcelanato, um 60 por 60, que tem uma pegada um pouco mais cimento queimado, que é da Portinari também. Fora isso, nós tiramos a bancada, colocamos essa aqui com essa cuba. Optei também pela ideia de colocar um armário com espelho, que esse armário é um armário que ajuda bastante aí na ideia dele de guardar coisas e também se manter esse banheiro um pouco com cara de lavabo. E isso a gente tem essa ideia com isso aqui. Fora isso, a gente conseguiu também, eu coloquei por baixo aqui uma fita de LED para poder iluminar a bancada e aí dá um efeito decorativo bem legal também. Com isso a gente tem um banheiro totalmente diferente, partindo para uma linha de cinza com um tom de azul no gabinete. Coloquei até um respiro lateral aqui para roupa suja, trabalhando o azul, né, no caso com o MDF petróleo, dando uma harmonia melhor em relação às demais cores do banheiro e trazendo também a ideia do lavabo. E um detalhe importante que nós fizemos aqui nessa parede, que ele solicitou para nós, foi a colocação de um toalheiro térmico, tá? Para poder usar no dia a dia, enfim, isso foi uma exigência por parte dele que nós colocamos aqui, que já está até instalado aqui no apartamento, vocês vão ver. E nós colocamos também nessa parede um nicho para poder, porque foi a única parede que nós conseguimos colocar o nicho por conta de ser uma parede em drywall. As demais paredes são em alvenaria estrutural, então não permitia fazer um nicho, por exemplo, nessa parede, que poderia até ser um nicho maior. Bom, chegamos no banheiro. Era um banheiro bem simples, estava bem basicão, nós tiramos tudo e aí começamos a trabalhar com novos revestimentos, tá? Então, piso, parede das principais foram com esse piso mais acinzentado aqui, mais clarinho, tá? Como eu falei lá no começo. Depois, lá no fundo, nós colocamos na parede do fundo e na lateral dos registros esse outro revestimento, que é esse 45 por 90, dando essa quebrado um pouco. Na parede frontal ao chuveiro, colocamos um nicho vertical na mesma pedra cinza da bancada, com a cuba branca. E aí agora abaixo vai vir aqui o gabinete, que é naquele tom de petróleo mais azulado, fazendo justamente aqui em cima a parte do armário com a fita de LED. E aqui também, se vocês já repararem, já está instalado, como eu disse lá, aquele toalheiro elétrico, né, que é para poder justamente utilizar, como é um banheiro que não tem ventilação natural. Isso é um dos problemas que a gente tem encontrado, e até algumas das reclamações que eu vejo de alguns clientes, apartamentos que o banheiro não é com ventilação natural, é uma ventilação forçada, como é o caso desse. Então o toalheiro é uma opção para ajudar justamente a acelerar esse processo de secar a toalha para o dia a dia. Então dá uma geral aqui de como é que está esse banheiro agora. Vamos finalizar, né? Em breve já vem a marcenaria, depois já damos aquela limpeza geral. Estão vendo ainda que está com alguns revestimentos aí que sobraram da obra. E é isso, vamos fechar o banheiro, mas vai ficar show de bola dentro sempre daquela concepção, né? Ele é um banheiro, mas tem aquela pegadinha de lavabo, certo? Vamos embora lá para ver o quarto agora. Show! Bom, chegamos no quarto então. Quarto a gente trabalhou com uma linha tons de cinza também. Fizemos aqui uma cabeceira toda fofinha para ele, trabalhando com linhas verticais e horizontais. A opção da cama, ao invés de trabalharmos com a cama baú, ele pediu para que nós fizéssemos uma cama tipo tablado com gavetas nas laterais. Então, justamente para que ele possa também guardar algumas coisas, mas dá um pouquinho desse ar oriental em relação à cama. Utilizamos o mesmo porcelanato que nós utilizamos no apartamento, na sala, entramos com ele também para cá, que é esse 90 por 90 com um tom de cinza bem clarinho, então também traz essa ideia do cimento queimado para cá. Na sequência, aqui é a vista frontal da cabeceira, então dá para ver bem aqui a paginação que a gente fez da cabeceira, né? Toda estofada. Do lado esquerdo a gente deixou duas mesinhas de apoio como cabeceira e do lado direito uma outra. Então com isso ele consegue atender bem a questão dos criados, que não seriam criados, mas fazem o papel, certo? Em cima dois quadros e aqui nós colocamos uma fita de LED para dar uma iluminação indireta na hora que ele for dormir ou eventualmente até assistir TV. Aí nós vamos ter a parte do armário, que foi a parede toda. Então ficou duas portas, né? São três portas, sendo duas portas no cinza cristal e a porta do meio em espelho. Tá? Um espelho de corpo inteiro. Aí na parede frontal a cama ficou o painel da TV, que serve para ele justamente ter aqui uma prateleira acima onde dá para colocar decoração, e o aparelhinho da NET, também pensando aqui por baixo uma fitinha de LED para dar uma iluminada, né? Criar um ambiente de TV. E na lateral, em função desse painel que foi criado e do nicho que tem ali, a gente conseguiu colocar esse móvel encaixando nichos aqui e com um armáriozinho superior e um armário inferior, que sempre é bom para guardar alguma coisa aí no dia a dia. Chegamos no
quarto agora, para finalizar. Como eu disse anteriormente, esse aqui é considerado um micro apartamento. Ele não há a integração de todos os espaços, né, sem divisão, como é o caso desse aqui. Eu não posso dizer que ele é um estúdio, mas a gente trouxe umas pegadas aqui de estúdio, que eu achei que deu um pouco desse aspecto, justamente da integração do terraço com a sala e tudo mais. No quarto, como vocês viram lá, no antes, também não tinha nada, e no projeto, né, que é a ideia de fazer ao fundo a cabeceira estofada, tons de cinza, com uma paginação vertical e horizontal nas laterais. Aqui nós não trabalhamos com forro de gesso, então eu tenho uma iluminação central. O que vai dar essa iluminação direta são essas fitas de LED que vai ter tanto na cabeceira quanto no painel frontal. E aqui vocês vão perceber que também, como lá na sala, tem essa questão de deixar os conduítes externos, que eu vou vir com um painel. Como eu vou vir com um painel, eu ganhei essa lateralzinha aqui para justamente colocar aquele armáriozinho que tem 2 nichos no meio e um armário superior fechado e um embaixo que ele pode guardar qualquer coisa, livros, etc. Então o quarto ficou com essa concepção. Vamos entrar depois com a persiana, o armário com 3 portas de correr, sendo 2 no MDF cinza clarinho, cristal, e a parte central com espelho de corpo inteiro. E aí resolve, ele vai ter um quarto bem aconchegante. Entramos com o mesmo piso da sala para dar também um pouco dessa continuidade, e aí a gente fecha deixando o quarto com a cara dele, né? Lembrando que vai vir a cama, que não é uma cama baú, mas é uma cama com tablado, com gavetões nas laterais, para ele poder também utilizar, guardar edredom, travesseiro e tudo que ele achar importante, que não é para o dia a dia, certo? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Prometo que vou gravar assim que tiver tudo pronto, de como é que ficou com todos os móveis, armários, etc. Mas eu quis hoje compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência do durante. Como eu só tenho mostrado o depois, hoje eu quis mostrar um pouco do durante, para vocês já pegarem algumas sacadas, alguns detalhes construtivos de como é importante pensar antes, né, nesse processo, para que depois lá no final vocês não tenham problema, certo? Então é isso, deixe seus comentários, compartilhe e nos vemos no próximo estúdio muito em breve. Valeu, fiquem com Deus!